Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo aqui para o canal de um assunto que é interessante e muito atual. Nós aprendemos na faculdade, e isso está certo, que a jurisdição, né, o próprio processo como instrumento de entregar a jurisdição, tem o objetivo de alcançar uma decisão de mérito, uma decisão que ponha fim a um conflito. E, num dado momento, esta decisão judicial sofrerá um processo de estabilização. Ela será estabilizada. Ela será estabilizada pelo fenômeno da coisa julgada. O que nós vamos tratar aqui hoje é de um tema que muitas pessoas chamam de relativização da coisa julgada, outros chamam de coisa julgada inconstitucional. Vamos dar uma olhadinha, porque isso abre horizontes que muitas vezes estavam fechados para a gente, não é? Vamos dar uma olhadinha no que a gente preparou aqui. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, antiga LIC, não é? É o Decreto-Lei 4.657 de 1942. É uma lei muito importante. O Supremo já disse que esta lei tem uma natureza supralegal, ou seja, é uma lei que está acima das leis ordinárias, das leis comuns, que é uma lei que todo operador do direito deve conhecer muito bem. Lá no artigo 6º, ela diz assim, no seu parágrafo 3º, chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba mais recurso, não é? O Código de Processo Civil em vigor, no artigo 502, ele diz: denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Muito bem, a LINDB, ela trata do aspecto formal da coisa julgada, não cabe mais recurso, é um aspecto endoprocessual, dentro do processo. Já o CPC trata do aspecto material da coisa julgada, aquela decisão de mérito que torna-se imutável e indiscutível, que é o que nos interessa nesse momento. É o aspecto externo do processo, é o aspecto que se projeta para fora do processo, se projeta para fora do mundo processual. Nós aprendemos na faculdade, e repito, não está errado, que este é o objetivo da jurisdição, que o objetivo da jurisdição é pacificar os conflitos sociais através de uma decisão de mérito que não possa mais estar sujeita a nenhum recurso. Muito bem, e torna então imutável aquela decisão. Só que aquela imutabilidade absoluta que ensinaram para gente na faculdade nunca foi de fato absoluta. Sempre existiu no direito processual a ideia de que esta decisão transitada em julgado poderia ser atacada pela ação rescisória. A ação rescisória prevista no artigo 966 do CPC, que tem lá situações específicas, nós não vamos tratar disso hoje, obviamente, né? Situações específicas de rescindibilidade da decisão, por exemplo, uma decisão proferida por um juiz absolutamente incompetente, não é? Seria então rescindível. Então tem lá um rol, a doutrina e jurisprudência entende que esse rol é taxativo, que autoriza a rescindibilidade da coisa julgada. Isso sempre existiu, não é novidade, então essa imutabilidade não é absoluta. Além disso, boa parte da doutrina e jurisprudência majoritaríssima também sempre entendeu que a coisa julgada pode ser atacada pela ação de querela nulitatis. Querela nulitatis é a situação de que o processo do qual se gerou a coisa julgada contém um vício de tal grandeza, de tal ordem, que ele faz com que aquela decisão sequer possa ser considerada existente, que aquele processo sequer possa ser considerado existente. Muitos autores falam em um não processo. E o exemplo mais comum para a ação de querela nulitatis é a ausência de citação na ação onde se formou a coisa julgada. Esse é o exemplo mais comum, ação de querela nulitatis. Então, nós já aprendemos, desde a época que eu fiz faculdade, no milênio passado, né? Naquela época que a gente brinca 1900 e Guaraná com rolha, ou então, né, no tempo que amarrava cachorro com linguiça, né? Nós já tínhamos essa noção
da possibilidade de se modificar a coisa julgada pela ação rescisória e pela querela nulitatis, mas situações mais específicas, fechadas, graves, né, que o direito processual considerava como graves. Não é? Mas nós tivemos, a partir do final da década de 90, a modificação gradual do sistema processual brasileiro, que começou lá com as súmulas vinculantes, a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação de descumprimento de preceito fundamental, tudo lá no Supremo Tribunal Federal, nas quais o Supremo Tribunal Federal iria declarar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de um ato normativo, e esse entendimento assumia ou passou a assumir um caráter vinculante. Até o final até a introdução desse microsistema, as posições do Supremo, embora importantíssimas, elas não eram vinculantes, elas eram orientativas, elas orientavam os demais juízes, que seria assim. Mas aí, com essa modificação, passou a ser vinculativo e as decisões do Supremo obrigam que os demais juízes do Brasil inteiro, juízes desembargadores e outros ministros, e até os próprios ministros do STF, a priori, ficam vinculados a adotar aquela tese. A partir daí surgiu a ideia da coisa julgada inconstitucional. A coisa julgada inconstitucional, então, nasce daí, né? Considera-se, então, é uma coisa mais recente, não é? Considera-se coisa julgada inconstitucional a decisão de mérito proferida com fundamento em dispositivo legal tido pelo STF como inconstitucional ou com base em interpretação de dispositivo legal em contrariedade com a Constituição. Então, hoje, toda vez que o STF firmar um entendimento dizendo que um determinado ato normativo, um artigo de lei, um parágrafo, um trecho de um dispositivo legal é contrário à Constituição Federal, ou ainda que interpretar aquele texto de uma determinada forma contraria a Constituição, todas as decisões judiciais não podem mais aplicar aquele texto ou aquela interpretação, porque a decisão do Supremo é vinculativa. Lá em 2001, por força de uma medida provisória, foi incluído o parágrafo 5º no artigo 884 da CLT, que diz assim: garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado o prazo de 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. E aí o parágrafo 5º diz: considera-se inexigível o título judicial declarado inconstitucional, fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal. Então veja, nós estamos em 2001, né, 14 anos antes do CPC atual, e o processo do trabalho já dizia isso. Então, esse dispositivo inserido no artigo que trata de embargos à execução acrescentou para o devedor uma matéria no rol de matérias anteriores, né, que já existiam, transmitindo a ideia de que a inexigibilidade pode ser arguída em embargos à execução. O artigo 525 do CPC, que os senhores sabem que é de 2015, trata da impugnação, que corresponde, com as devidas adaptações, aos embargos à execução na execução trabalhista. Porque lá no processo civil, o cumprimento de um título executivo é fase de cumprimento de sentença, e a gente aqui continua chamando de execução. E lá o devedor, contra o cumprimento de sentença, ele pode opor impugnação, não mais embargos à execução. Lá no processo civil, embargos à execução só para título executivo extrajudicial. Aqui no processo de trabalho não tem essa diferenciação. Seja judicial ou extrajudicial, o devedor tem que manejar embargos à execução. Então, tudo que nós vamos falar aqui para impugnação vale para embargos à execução no processo do trabalho. Impugnação, com algumas adaptações, equivale à impugnação no processo do trabalho. E porque é isso que é a essência de um e de outro, não é? Bom, muito bem. Lá o artigo 525 diz: na impugnação, o executado poderá alegar, item 3, ou inciso 3, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Inexigibilidade é outra coisa, a gente não vai falar disso agora. Eu não sei por que ele está fazendo isso, peço desculpas a vocês, mas enfim, nós vamos falar de inexequibilidade do título. E a inexequibilidade do título, ou até inexigibilidade mesmo, lá no parágrafo 2º diz: para
o disposto no inciso 3, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título judicial, fundado em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação, ou interpretação, ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Deixa eu fazer um corte aqui. Controle difuso são os julgamentos que o Supremo Tribunal Federal faz a partir de casos concretos, quando ele julga normalmente recursos extraordinários. Então, será controle difuso a tese fixada no julgamento de um tema de repercussão geral e será concentrado aquele que ele fizer nas ações diretas de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação de descumprimento de preceito fundamental. Aí eu tenho controle. Mas para o fim que nós estamos estudando, tanto faz se é no concentrado ou no difuso. Se o título está fundado numa posição que o Supremo entende inconstitucional ou num dispositivo normativo que o Supremo entende inconstitucional, este título é inexigível. E agora é que vem o pulo do gato, a partir de agora. O parágrafo 14 diz: a decisão do Supremo Tribunal Federal, referida no parágrafo 12, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Ou seja, a decisão que está se executando, ela foi proferida depois que o Supremo já tinha dito que aquilo era inconstitucional. E o parágrafo 15 diz: se a decisão do parágrafo 12 foi proferida após o trânsito em julgado, aí caberá a ação rescisória e não a impugnação, que no nosso caso seriam os embargos. Bacana? Bom, muito bem. O Supremo Tribunal Federal, julgando pelo regime de repercussão geral o tema 360, cujo leading case é o recurso extraordinário 611.503, vocês podem acessar no site do Supremo, ele fixou essa tese que está aí bem grandona, mas que diz, olha, a sentença exequenda tem que estar fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, por aplicar a norma inconstitucional ou por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais. A sentença tem que ter deixado de aplicar uma norma reconhecidamente constitucional. E, aí vem o E, desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento desta constitucionalidade ou inconstitucionalidade tenha decorrido do julgamento do STF realizado em data anterior ao julgamento da sentença exequenda. Então, vamos pegar aqui um exemplo que é de conhecimento de todos. O STF julgou constitucional a terceirização em todas as atividades da empresa, inclusive na atividade fim. Ele julgou constitucional numa ADPF e também num tema de repercussão geral, ok? Ninguém mais vai discutir esse mérito. O Supremo disse, pode terceirizar em atividade fim? Pode. Acabou. Você pode concordar ou não, eu posso concordar ou não, mas nós vamos dizer que pode, porque o Supremo diz que pode e esse posicionamento é vinculativo. Vamos imaginar que depois desse julgamento do STF, um órgão da Justiça do Trabalho tenha reconhecido o vínculo de emprego com um tomador de serviços com fundamento na sentença de que a terceirização foi em atividade fim. Quando chegar na execução desta sentença, esse tomador de serviços vai garantir a execução com a penhora e nos embargos vai dizer: este título é inexigível, com base no artigo 884, parágrafo 5º da CLT, combinado com o artigo 525, parágrafos 12 e 14 do CPC, mais o tema de repercussão geral 360 do STF, mais o entendimento da ADPF, número tal, que eu esqueci agora o número, mas é fácil de encontrar. E ele não vai pagar nada, essa execução vai para o arquivo. Acabou. Tá certo? Bom, muito bem. Mas vamos imaginar uma situação diferente. Que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego com o tomador de serviços porque foi uma terceirização em atividade fim. E essa decisão foi antes do Supremo dizer que é constitucional terceirizar a atividade fim. Neste caso, não dá para entrar com embargos à execução. Neste caso, a lei exige ação rescisória, com bônus para a parte, que o prazo de 2 anos da ação rescisória não contará do trânsito em julgado da decisão que você quer rescindir, como normalmente acontece, mas sim 2 anos contados da decisão do Supremo. Olha, está escrito aqui, ó, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. O que quer dizer isso? Vamos dizer que lá em 2019, agora eu vou inventar datas,
uma turma de um tribunal regional do trabalho proferiu um acórdão, reconheceu o vínculo de emprego do reclamante, o Guinho, com o hospital ABC, porque o hospital tinha terceirizado o serviço de médico, o Guinho é médico, é atividade fim e não podia terceirizar a atividade fim. Transitou em julgado. Aí em 2020, o Supremo julga e diz, pode terceirizar em atividade fim, não tem problema nenhum. O entendimento em sentido contrário é inconstitucional. Bacana? Ok. Esse hospital ABC não pode, nos embargos à execução, dizer esse título é inexigível. Não pode por quê? Porque a decisão que o condenou, ela transitou em julgado antes do Supremo decidir a matéria. Mas ele pode entrar com ação rescisória. Pode entrar com ação rescisória com o bônus de que o prazo de 2 anos não é contado da decisão lá da turma do Tribunal Regional em 2019 e vai até 2021. Ele é contado da decisão do Supremo de 2020 e, portanto, vai até 2022. Claro que essas datas eu acabei de inventar, só para exemplificar para vocês que o prazo de 2 anos é contado da decisão do Supremo, que é posterior, e não da decisão rescindenda, que é anterior. Por quê? Porque se a decisão constitucional for posterior, você nem precisa da ação rescisória. Basta alegar isso tudo em embargos à execução. Tá certo? É tudo isso que eu estou dizendo aqui e com isso a gente encerra o nosso vídeo falando sobre coisa julgada inconstitucional. E aí, se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, deixa o seu like, não é? Ativa o sininho para receber a notificação de mais vídeos que forem chegando aqui no canal. E principalmente, deixe aqui no seu comentário se você gostou do vídeo, se o vídeo acrescentou alguma coisa no seu cotidiano, no seu dia a dia, nos seus conhecimentos, se você ficou com alguma dúvida a respeito daquilo que a gente falou hoje aqui no vídeo, coloca aí no comentário que a gente vai tentar responder e deixa a sugestão pra gente, o que você gostaria de ver a gente falando aqui no canal, tá bom? Eu conto com a participação de todos vocês. Até mais!